Rogério Marinho, líder da oposição no Senado. Senador, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, estamos à disposição. Bom, senador, queria começar sabendo qual que é a avaliação que o senhor faz, né, como líder da oposição, sobre essa denúncia que foi apresentada pela PGR ontem à noite. Olha, na verdade, nós já estamos aguardando essa denúncia, né? Houve uma série de vazamentos seletivos apresentados pela imprensa, inclusive em relação à própria delação do Mauro Cid, né? Que, de uma forma homeopática, né? A imprensa tem apresentado. Até nos estranha que o ministro Alexandre de Moraes não tenha aberto inquérito no âmbito do processo para verificar, né, quem estava vazando, né, de forma seletiva informações que, estranhamente, só corroboram essa narrativa. Então, nós estamos muito tranquilos, porque a denúncia, exemplo do que ocorreu por ocasião da apresentação do relatório da Polícia Federal, é uma denúncia baseada em suposições, em ouvir dizer, não há provas materiais, não há nenhuma demonstração de que o presidente estivesse dentro do núcleo ou dentro de algum dos planos que foram apresentados como se estivessem sincronizados. São vários núcleos diferentes que a Procuradoria apresenta, como se eles estivessem integrados e houvesse toda uma sistemática dentro desse processo. Ao fim e ao cabo, o que nós podemos avaliar é que é uma ação com um caráter político muito forte, né, de corroborar uma narrativa de que houve, de fato, ao invés de uma baderna e de uma resignação de uma população inconformada com o resultado das eleições, que aquilo seria a materialização de um golpe de Estado com um exército de Brancaleone, né? Ou seja, com crianças, com idosas, com bíblias, com bandeiras, né? Com moradores de rua, enfim, com uma multidão de pessoas sem armas, sem líderes, sem organização, né? Que ingressaram nos prédios públicos e que certamente a omissão daqueles que permitiram que isso acontecesse, né? Concorreu para que nós tivéssemos esse espetáculo lamentável, né, que todos nós repudiamos, da depredação de prédios públicos federais das três esferas de poder, mas não um golpe de Estado para depor alguém ou algum poder constituído no Brasil. Agora, então o senhor vê que toda essa investigação, esses indícios que foram colocados, né, mensagens, o próprio plano de golpe em verde e amarelo ali impresso, e vários outros elementos que foram trazidos aí pela Polícia Federal, são elementos que foram corroborados pelo Ministério Público Federal para, de fato, trazer uma denúncia a partir de uma perseguição política. O que eu estou dizendo todas as instituições estão contaminadas com esse intuito? Sandra, para nós está muito claro que há um enorme temor de que o presidente Bolsonaro volte a governar esse país. Foi alguém que foi completamente disruptivo. Ele praticamente enfrentou o sistema, né, desde os meios de comunicação até aqueles que estavam encastelados no poder e acostumados, né, numa zona de conforto, a aparelharem a máquina pública, né? E isso voltou com muita força no governo atual, né? Veja que toda a espinha dorsal dessa acusação se baseia na delação do tenente-coronel Cid, que foi modificada diversas vezes. Inclusive, ele faz depoimentos que foram publicizados pelo seu órgão de imprensa, pela Veja, né, onde ele coloca de forma textual e clara que estava sendo constrangido a fazer declarações que fez. Isso, por si só, já contamina todo o processo, né? O Estado de Direito pressupõe que há a liberdade, né, e a disposição das pessoas de colaborarem com as autoridades constituídas para elucidar eventuais crimes. Mas me parece que está público o constrangimento que essa testemunha que virou hoje
um delator, né, se coloca dentro desse processo, até pelo número de depoimentos que deu e que foram ajustados ao longo desse processo para corroborar, para conformar, né, essa narrativa que está expressa na denúncia feita pelo Ministério Público Federal e que também estava, em boa parte, dentro do relatório da Polícia Federal. E veja, para nós é muito claro que, né, é um discurso que é repetido como uma palavra de ordem. Houve um golpe, por quê? Né, o que é que diz o Ministério Público e a Polícia Federal? Porque o presidente criticou, né, um sistema eleitoral brasileiro. O direito de crítica da opinião, né, o direito de se expressar em relação a uma irresignação que você tem como cidadão em relação a alguma ação do governo ou do Estado brasileiro, passou a ser criminalizado, tá? Porque todo o enredo que é colocado é que essa irresignação ela foi o pano de fundo, né, para fazer uma grande emulação na sociedade que culminaria com um golpe de Estado que foi materializado no dia 8 de janeiro, com esse exército de brancaleones, volto a repetir. Né, não convence ninguém que alguém que pinta uma estátua de batom é um terrorista perigoso e, por isso mesmo, né, precisa receber 17 anos de pena. Né, ou alguém que estava no gramado observando o evento receba os mesmos 17 ou 16 anos. Né. É evidente que nós não acreditamos, nem concordamos com depredação, vandalismo, invasão de prédios públicos, mas o nosso ordenamento jurídico determina que, na hora em que há a individualização da culpa e o devido processo legal, esses cidadãos sejam apenados com o que preconiza o próprio lexo, a própria legislação pátria, com penas que vão de 1 a 3, 4 anos de prisão, e não 17 ou 16 anos. Tá? Então, é evidente que há uma forçação de uma ação, mas esperamos que haja, em tempo hábil ainda, eu diria, bom senso daqueles que vão julgar, apesar de eu não acreditar muito, tá? Porque, por exemplo, por que é que se mudou o rito no meio do jogo? É como se você estivesse jogando uma partida e se mudasse as regras. Então, no final de 2023, aqueles que estavam sendo julgados por 8 de janeiro, de repente deixaram de ter a oportunidade de serem julgados no pleno e passarem para uma turma, né? Ou seja, se reduz o número de juízes que vão se debruçar sobre o caso. Depois, nós somos signatários do Pacto de San José, né, que preconiza a defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos brasileiros e de vários países do mundo. Nós somos signatários. E lá se fala sobre o duplo grau de jurisdição. Por que todos os presidentes da República do Brasil foram julgados em primeira instância após saírem do mandato e apenas o presidente Bolsonaro está no Supremo Tribunal Federal? O Temer, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique Cardoso, né, todos que tiveram algum problema oriundo das suas respectivas administrações foram objetos da primeira instância. O presidente está sendo julgado numa Câmara em que, por exemplo, nós temos o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça desse governo, que seria alvo dessa suposta trama. Qual é a isenção do Flávio Dino para julgar o presidente Bolsonaro, já que ele publicamente fez uma série de declarações considerando o presidente até um serial killer, o inimigo, né, da democracia brasileira. E esse cidadão hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, está sentado lá nessa Câmara para julgar o presidente. O outro é o advogado do presidente particular, que, aliás, mais uma fake news, né, que o presidente Lula comete contra a sociedade brasileira no último debate que ele fez. Ele afirmou que não era correto, ele não faria nomear pessoas próximas de seus advogados para o STF. Ele nomeia um terrivelmente comunista e o seu advogado particular, né, sem fazer juízo de valor a respeito das atribuições jurídicas que esses cidadãos têm, mas a questão do critério da escolha. Então, vai ser essa Câmara que vai julgar o presidente Bolsonaro. Então, me parece um jogo de carta marcada. E o presidente Barroso e o ministro Gilmar vão a público
é dizer o seguinte: olha, nós temos que fazer esse julgamento em 2025 para não contaminar o processo eleitoral de 2026. Então, o devido processo legal, a necessidade de que a defesa seja amplamente exercida, que as provas sejam apresentadas, que haja algo contraditório, isso está em segundo plano. Nós temos que apressar o julgamento e prender logo o presidente Bolsonaro. Então, isso nos deixa muito preocupados com o que eles dizem defender, que é o Estado de Direito, que está sendo ferido de morte. Porque, de fato, o que acontece há um crime de opinião. O presidente divergiu publicamente a respeito do processo eleitoral, fez uma crítica, como o próprio Flávio Dino já fez em momentos anteriores, né? E foi transformado em crime. No Brasil, hoje é crime você fazer crítica ao processo eleitoral brasileiro. Agora, senador, só para encerrar, sei que o tempo do senhor também é apertado, eu queria saber se o senhor chegou a falar com o ex-presidente depois dessa denúncia, saber qual foi a impressão dele, e também, né, ontem o ex-presidente esteve aí com o senhor, com os senadores, para conversar sobre várias pautas, entre elas, né, o projeto da anistia, que está na Câmara, e também poderia ter um outro projeto nesse sentido no Senado, que poderia o beneficiar. Então, eu queria saber um pouquinho dessas duas questões, por favor. Olha, primeiro, o presidente está muito preocupado com as injustiças que estão sendo perpetradas contra pessoas sem antecedentes criminais, né, que estão sendo apenados com penas extravagantes, completamente fora da própria jurisprudência brasileira, né, e isso certamente, esse processo que é uma injustiça flagrante, sensibiliza todos nós. Então, a questão da anistia para nós é muito importante. Claramente para você e para os seus ouvintes aí, ou não sei se é telespectadores, né? Nós não acreditamos que é necessário se excepcionalizar quem depredou. Então, se há imagem de câmera de televisão, se há material de DNA, se as pessoas sejam condenadas pelo que fizeram, não por 17 anos. Né? E os outros que não vandalizaram, que não depredaram, esses precisam voltar para suas residências, para suas casas e viver suas vidas normalmente, né? Até porque não são criminosos. Então, isso, claro, que é importante para nós. Vamos trabalhar fortemente aqui no Legislativo. O presidente foi convidado para um almoço que acontece toda terça-feira no Bloco Vanguarda, aqui, que reúne os senadores de oposição, onde nós discutimos as pautas e a conjuntura, e nós estamos iniciando um novo período legislativo, e o presidente, que é a maior liderança da direita conservadora brasileira, né, nos fez uma visita e conversamos muito a respeito dessa agenda que é tão importante para o Brasil em 2025, uma vez que o país está derretendo, né, em função da irresponsabilidade e do desgoverno, né, que nós estamos submetidos aí no Partido dos Trabalhadores. Muito bem, mas o senhor não respondeu à questão se o ex-presidente pode ser beneficiado, anistiado de alguma forma em um projeto que tramita no Senado. O projeto de anistia não, Marcela. Esse projeto de anistia, ele, na verdade, ele trata das pessoas que foram ou estão sendo julgadas pelo evento do 8 de janeiro. O presidente foi denunciado agora pelo Ministério Público, né? E nós estamos vendo que há um esforço enorme do Ministério Público para tentar fazer ligações entre a contestação à rigidez do processo eleitoral com o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Aliás, uma confusão enorme, né? Porque a Polícia Federal disse que o golpe começa em 2019, o Ministério Público disse que começa em 21, numa live do presidente, em julho, se eu não estou enganado, quando ele contesta o atual sistema eleitoral. Eu acho que ele esqueceu, o Ministério Público, de colocar na sua denúncia os 229 deputados que, alguns dias depois, em agosto, votaram favoravelmente a questão do voto auditável. Aliás, foi a maioria da Câmara que votou. Né? Perdeu porque não teve os 308 no APEC, mas teve maioria, eu acho que é 229 a 208. Então, a maioria do parlamento brasileiro concorda com essa tese, né, que está sendo criminalizado. Eu acho que eles precisam entrar também nesse processo, né, já que hoje você contestar o sistema eleitoral é um crime contra a democracia brasileira.